Olá, muito bom dia, graça e paz a todos. Espero que tenham tido uma boa noite de sono para aqueles que dormiram e que agora estão a levantar para ir ao seu trabalho, levar as crianças às escolas. E para você que está a chegar do trabalho, que Deus conceda um descanso. O corpo precisa de descanso, a mente também. Já falamos aqui também em outros vídeos, se você não assistiu, é bom assistir. Do descanso da mente. Também ontem tivemos um dia cheio, o domingo, para mim, é bastante movimentado. Nós temos o culto aqui em Pombal, a escola bíblica às 9 horas, depois o culto regular às 10 horas, e depois, pelo final da tarde, às 17h30, também tem um culto a uma localidade que está mais ou menos a uns 30 quilômetros daqui, que é Matos, uma aldeia charmosa e que eu gosto bastante, uma pequena comunidade, uma comunidade que nós chamamos que está em revitalização. É um pequeno grupo que se reúne ali, numa que já foi uma igreja relevante na região, mas que, como as demais igrejas em Portugal, foi sofrendo com a migração dos portugueses e também com outras questões, né, que a própria Europa experimenta, né? Mas estamos ali a trabalhar e amo aquele grupo de pessoas que está ali. Então, o dia é bastante corrido, mas louvado seja Deus por isso. Quando chegamos no final do dia, podemos sentir aquele cansaço no corpo, mas aquela paz no coração, algo que eu sou muito grato a Deus. E eu espero que você tenha tido a oportunidade de estar comungando, estar em comunhão com os irmãos e que você possa ter tido essa oportunidade. Eu sei que muitos gostariam de estar, mas infelizmente, por causa do trabalho, são muitas vezes impedidos. Mas estamos iniciando a semana produtiva, vamos dizer assim. Hoje é o segundo dia da semana, né? Segunda-feira. Muita gente que não gosta muito da segunda porque tem que voltar ao trabalho. Eu sempre gosto de ressaltar que nós devemos glorificar o Senhor, né? Quando ficamos sempre traçando dias e dias, né? Ficamos colocando nomes em dias, né? Pessoas gostam da sexta porque acabou o trabalho. Não gostam da segunda porque vai começar o trabalho. Nós devemos lembrar que Deus é o Deus criador e o Deus sustentador de todas as coisas. Então, mesmo que algo não nos agrade tão profundamente, devemos louvar ao Senhor, ir trabalhar e estar sempre feliz por tudo que o Senhor nos concede. Meus queridos, hoje eu gostava de partilhar uma passagem bíblica com vocês, que nos fala sobre as nossas atividades diárias, né? As nossas preocupações, as nossas inquietações, que muitas vezes não nos permite ter um tempo com Deus. Eu vou usar a referência que está em Lucas no capítulo 10, dos versículos 38 até o 42, que fala sobre Jesus ser convidado para ir a uma casa e tinha duas irmãs. Uma irmã ficou ali a preparar a comida para os convidados, não devia ter várias pessoas ali, estava ali andando para cá e para lá, e Maria, uma outra irmã, ficou ouvindo Jesus. Vamos ouvir a história. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito bem. Então, o que nós vemos aqui é um contraste entre dois tipos de pessoas. Uma pessoa que se quieta ou aquieta para ouvir o Senhor, para ter um tempo com o Senhor, e uma pessoa que está sempre muito agitada, está sempre muito ativa, né? E que muitas vezes, por causa disso, deixa de ter um tempo com o Senhor, o que Jesus chama de a boa parte. Bom, será que nós devemos negligenciar o nosso trabalho? De maneira nenhuma. Mas será que nós devemos negligenciar o tempo com Deus? Também de maneira nenhuma. Então, como é que nós devemos pensar nisso? O problema de Marta era estar envolvida em muitos serviços? Não. O problema de Marta era ela estar envolvida não apenas com muito serviço para preparar as coisas ali para os seus convidados. O que está aqui em causa é que, além disso, ela estava inquieta. Por exemplo, o seu coração já estava a pensar assim, poxa, eu aqui trabalhando e Maria ali sentada, né, ouvindo Jesus. Bem que eu também gostaria de estar lá, mas não posso, porque tem coisas para fazer, né? Então ela estava inquieta, né? E mais do que isso, diz que ela tinha muitas preocupações, muitas coisas estavam a preocupando, né? Então, nós precisamos saber dosar as coisas, né? Isso é o grande, vamos dizer assim, a grande dádiva que nós devemos ter. Nós devemos saber dosar as coisas. O que nós devemos ter como sempre ponto de partida é o Senhor, em todas as coisas. Em todas as coisas, o que nós devemos ter é, qual o primeiro ponto de partida? O Senhor, Deus, a palavra, a oração. Esse é o ponto de partida. Por isso que eu sempre digo assim, quando você acordar, leia a palavra, ore ao Senhor. Não que você não possa fazer isso ao longo do dia, estou a dizer como que nós devemos iniciar o nosso dia. Por isso nós fazemos esse devocional a esta hora da manhã, porque achamos que é o momento em que as pessoas estão com suas mentes mais livres, ainda não está tão ocupada com os problemas, com o trabalho, com o que aconteceu durante o dia, a mente está mais livre. Então é um momento em que podemos refletir melhor sobre as coisas. Nós não podemos deixar que as preocupações do dia a dia sufoquem o nosso relacionamento com Deus, sufoque o crescimento da palavra de Deus. É semelhante à parábola que Jesus contou da semente que é lançada, e algumas sementes caíram em determinados solos, uma em particular caiu em meio, diz a palavra, em meio a espinhos. Ela cresceu, ela chegou a formar uma arvorezinha, né? Mas depois os próprios espinhos a sufocaram e matou-a. Jesus diz, ele mesmo diz o que isso quer dizer, ele diz que a semente cai no coração das pessoas, elas se alegram, elas ouvem a palavra, mas as preocupações e as atividades do dia a dia sufocam a palavra. E é isso que acontece hoje com muitas pessoas. Por que tantas pessoas se afastando de Deus? Porque há muita coisa preenchendo a sua vida, muita coisa. Passam horas em frente, por exemplo, aos aplicativos da internet. Passam horas nos seus trabalhos, e é bom. Passam horas descansando, mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Ficam horas, por exemplo, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo WhatsApp, vendo YouTube. E é bom, nós estamos aqui no YouTube. Mas nós não podemos passar horas fazendo isso. Nós não podemos passar horas dizendo assim, o meu trabalho não permite que eu tenha tempo com Deus. Como? Como assim? Deus foi generoso, meus queridos. Deus foi generoso. Ele criou o dia com 24 horas. Exatamente para que nós possamos saber dividir esse tempo. Nós precisamos saber dividir esse tempo, né? E se nós pensarmos um pouco assim com clareza o que as pessoas dizem, 8 horas de sono
é o perfeito. 8 horas de trabalho é geralmente o que é. E as outras 8 horas? O que é que nós fazemos nessas outras 8 horas? Né? Então, Deus é generoso em todas as coisas, até mesmo no tempo que Ele nos concede no dia, para que estejamos com Ele. Então, veja, Maria escolheu a boa parte não porque ela negligenciou o trabalho com Marta, mas porque ela pôs em prioridade estar com Jesus. Marta fez a boa coisa, recebeu bem os convidados, preparou uma boa comida, fez uma boa mesa, mas ela precisava ter parado aos pés de Jesus. Ela precisava primeiro ter ouvido Jesus, ter estado com Jesus, e não ela só parou por um momento com Jesus. E esse momento em que ela parou com Jesus foi para dizer: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? É a mesma expressão que os apóstolos usam quando o barco está se enchendo de água, naquela temporal, naquela tempestade no mar, e eles dizem: Senhor, não te importas que nós morramos? Né? Aqui uma forma de chamar a atenção, tipo assim: não está a ver, Senhor, que eu estou para lá e para cá, e a Maria aí fala alguma coisa para Maria. E Jesus responde a ela: você está aí preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não será tirada. Por que não será tirada? Porque tudo que nós fazemos em questões materiais passa, acaba. Mas tudo aquilo que nós recebemos em questões espirituais permanece. Você faz o almoço, come, acabou. Mas aquilo que você recebe, a palavra que você ouviu no culto, a leitura que você fez da palavra, ela vai permanecer. Não só permanecer, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore e ela vai dar frutos. Por isso que nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra, para trazer fortalecimento à nossa vida espiritual. Pense na sua vida espiritual como uma árvore frutífera. Se você não cuidar dela, não regar, não adubar, não podar, não cuidar dela, ela não crescerá e muito menos terá frutos. Portanto, cuide da sua vida espiritual, sem negligenciar, sim, o seu trabalho, mas tenha o tempo melhor da sua vida, que é o tempo com Deus. Tire tempo com Deus. Todos os dias, tire tempo com Deus. É a sua melhor parte. Sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal, e quero convidar você que conhece pessoas agitadas, pessoas que, eu não tenho tempo. Envie este vídeo para ela. Talvez possa ajudá-la a refletir e organizar-se de maneira que sobre tempo, principalmente para o Senhor. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui novamente. Não esqueça de deixar um comentário e também deixar o seu gosto. Espero por você amanhã, em nome de Jesus. Tenha tempo. Até lá.